Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. A gente está começando agora mais um Papo Finado. Meu nome é Nicolas Rocha, sou um dos idealizadores e hoje a gente tem para fazer nossa companhia, nossos comentaristas profissionais, temos Manuel Zanon e Estevão Barreto Pereira. E com muita alegria, a gente começa hoje, né? A gente vai pedir para ele se apresentar aqui para a gente. Marcos, por favor, se apresente. Fala um pouquinho, por gentileza, da onde que você é, da onde que você está falando, né? Sua área de atuação, onde você trabalha, o que você é formado, um pouquinho da sua experiência profissional, contextualiza para a gente, por favor. Claro, Nicolas, Estevão, Manuel e todos que nos ouvem, privilégio imenso estar com vocês aqui. Eu sou Marcos Eberlin, eu sou professor aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie, já tive por muitos anos na Unicamp, sou pesquisador, coordeno um laboratório aqui, o MacMass, Laboratório Mackenzie de Espectrometria de Massas. Sou escritor, tenho 3 livros que eu escrevi, o Fomos Planejados, Antevidência, o Duelo Científico do Século. Tradutor, traduzi o Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin, o grande best-seller do design inteligente. Traduzi A Involução de Darwin. E sou também um defensor fervoroso do design inteligente, uma teoria científica que diz que fomos feitos prontos por uma mente inteligente. E é isso aí, sou também torcedor da Ponte Preta, de Campinas, a mais amada do Brasil. Que a gente consegue visualizar aí no fundo. Uhum. A macaquinha, olha aqui, né? Se vocês quiserem ver, né? Esse aqui é o meu bonequinho de mesa, né? A macaquinha. E Boa. É isso aí. Seu Marcos, me corrija se estiver errado, hoje você faz parte da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Eu sou presidente hoje da Sociedade Brasileira, presidente e fundador da Sociedade Brasileira do Design Inteligente. Nós criamos a sociedade em 2014, no primeiro congresso que tivemos ali no The Royal Palm Plaza, em Campinas. E o design inteligente começou no Brasil, aqui na Universidade Presbiteriana Mackenzie. O reverendo Augusto Nicodemos organizou os simpósios Darwinismo hoje, desde 2008. Aí, em 2014, a gente assumiu, vamos dizer assim, né, com a sociedade. Hoje, a sociedade tem quase 3 mil membros e já fizemos o segundo congresso aqui em São Paulo, de 8 a 10 de julho no Rio de Janeiro, no Hilton Palace, em Copacabana. Estaremos fazendo o terceiro Congresso Brasileiro de Design Inteligente. Eu coordeno uma sociedade de cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas. Então, vai da direita até a esquerda, né? E se você puder classificar a posição teológica como esses extremos, dá um círculo completo, vai ficar melhor. E essa sociedade eu coordeno, mas temos muitos membros, temos um conselho de mais de 60 membros, nos reunimos mensalmente. Essa é a TDI e a sociedade que eu presido. Perfeito. Então, você já contextualizou bem a beça. Então, eu vou começar do começo. Fala pra gente o que é design inteligente. Agora, ouvindo de uma posição oficial. Já ouvimos várias vertentes, pegamos várias fontes, mas ouvindo agora uma posição oficial. O que é design inteligente? Design inteligente é aquela constatação óbvia que todos nós temos desde que nascemos. Quando observamos o universo e a vida, a gente olha ao redor e não pergunta para o nosso pai, o que fez tudo isso? A gente pergunta para o nosso pai, quando a gente olha as estrelas, olha as flores, olha os pássaros, a gente pergunta para o nosso pai, quem fez tudo isso? Porque, obviamente, acho que isso é uma conclusão clara, cristalina, pela análise dos dados, porque todos somos cientistas, nem todos profissionais, mas todos somos cientistas. Os dados ao nosso redor mostram claramente que alguém fez tudo isso. E a gente percebe também que foi feito com extrema inteligência. A gente vê o DNA das células, a gente vê as 26 constantes universais do universo, vemos o planeta Terra com mais de
1.200 na minha conta. Outro dia perguntaram, cadê o paper, professor? Eu que estou contando, tá? Mas eu vou escrever um livro sobre isso um dia. Mais de 1.200 condições únicas que só a Terra tem. A gente percebe que, meu Deus, que inteligência magnífica. Alguém colocou tudo isso junto com uma inteligência magnífica. Então, design é o arranjo proposital, intencional de partes. E a inteligência. Então, esse é o design inteligente. Todo mundo percebia isso. E a ciência também percebia isso. Os pais da ciência eram todos defensores do design inteligente. Boyle, Pascal, Schrödinger e tudo mais. Inclusive, identificavam um designer como Deus. Muitos como Deus bíblico. Mas depois do iluminismo, o positivismo, e o darwinismo, e o big bangismo, vamos colocar assim, a ciência largou essa hipótese, ela deixou de lado. Isso desde os primórdios da humanidade, todo mundo dizia, olha, foi por design inteligente, foi por design inteligente. Mas aí surge Darwin, o naturalismo, fala, não, foi uma grande explosão. A gente nasceu naquela sopa ácida escaldante venenosa, não tem um designer, não tem inteligência no universo. E a ciência fechou o pacto com o naturalismo. Ela disse, olha, não tem um designer. O design é aparente. Foi moldado por um processo evolutivo. Não tem inteligência no universo. A evolução é acéfala. Acéfala, portanto, totalmente sem inteligência. Ao acaso. E aí a ciência comprou essa ideia de que o que era óbvio para todo mundo passou a não ser mais óbvio para a ciência. Na realidade, ela eliminou esse óbvio. Ela falou assim, não, eu vou explicar de outro jeito. E se você acha que é óbvio, o problema é seu. E aí, mas, né, Nicolas, Manuel e Estevão, felizmente, em 1996, Michael Behe escreve um livro, A Caixa Preta de Darwin. Jonathan Wells escreve vários livros. O Stephen Meyer começa a escrever livros. O Philip Johnson, que é o grande pai do design inteligente moderno, fala, cara, está muito óbvio demais que a ciência fez um engano, que ela errou feio de eliminar a possibilidade de design inteligente, que já todo mundo sabia que aceitava antes de Darwin. E faz um grande congresso em Pajero Dunes, na Califórnia, o Pajaro Dunes, na Califórnia, e chama vários e vários cientistas. Falou, parece que erramos quando esquecemos de avaliar essa possibilidade óbvia. O design inteligente é uma opção científica para a origem do universo da vida. A possibilidade que um designer pôs as coisas juntas com muita inteligência, parece que os dados estão nos impelindo a reconsiderar. E aí nasce a teoria do design inteligente moderno, uma teoria científica que diz, agora nós temos não só olhar para o lado e ver o universo e tudo mais, a gente tem argumentos científicos. E a ciência precisa reconsiderar a hipótese do design inteligente. E aí essa teoria científica começa a crescer na ciência, mais e mais e mais adeptos, mais e mais hereges, né, ao redor do mundo. Me cooptou, né? Eu passei a ser um defensor, a gente tem mais de 2.000 membros no Brasil, tem sociedades pelo mundo inteiro, e hoje o debate está estabelecido. O Darwin tem um adversário, a gente fala que é Michael Behe, um dos livros que eu escrevi, né? É o debate entre o Behe e o Darwin, e a gente está de novo sentado na mesa do debate científico. Olha que coisa linda, interessantíssima, né? Ciência é a cultura da dúvida, só sei que nada sei, é o ponto e contraponto. Então, tem uma turma de lá que fala que foi a evolução darwiniana, foram os processos naturais, e a turma de cá fala, não, foi um designer inteligente. A gente não sabe quem é, tá bom? Pode ser um espírito evoluído, pode ser um Deus, o Deus bíblico, pode ser um ET que veio aqui e semeou. A gente não sabe qual é pela ciência, mas parece que foi alguém, e muito inteligente. Marcos, eu queria te interromper um cadinho, porque eu já tenho uma dúvida, para poder ajudar a gente a contextualizar e entender um pouco mais quem é a figura Marcos Eberlin. E qual a sua veia de crença cristã? Sim, Manuel, eu sou terceira geração de batistas. Uhum. Uma religião evangélica bem tradicional. Meu bisavô era católico ortodoxo na Rússia, se converteu, jogou as estátuas fora, foi preso por 5 anos, foi exilado para a Sibéria, e da Sibéria ele fugiu para Kiev, na Ucrânia, estão querendo invadir agora,
E veio para o Brasil, e eu sou terceira geração de batistas, e hoje sou batista. Eu era batista até alguns 2, 3 anos atrás, hoje eu estou aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Arival, Casimiro, Hernandes Dias Lopes, talvez seja hoje o pregador evangélico mais eloquente, pelo menos do Brasil, e agora eu virei presbiteriano, tá, Manuel? Antes eu era arminiano, né? Não sei se você conhece essa disputa, mas agora eu sou calvinista, né? Predestinação e tudo mais. Então, eu sou um cristão evangélico, creio que a Bíblia é inerrante, creio que a salvação é através de Jesus Cristo, única e exclusiva em seu sangue na cruz, pela graça, não por méritos nossos. Essa é a minha posição teológica. Teológica, né? Perfeito. Isso. Posso agora fazer a minha também? Porque eu e o Manuel, a gente já estava aqui os dois agoniados. Eu tô vendo que você tá assim, ó. Manda aí. E assim, Marcos, a ideia aqui, ela é muito mais de diálogo mesmo, de conhecer, de perguntar, do que de contestar, porque nós aqui, o Nicolas sempre começa o podcast falando que nós somos especialistas em nada, né? Eu e o Manuel aqui estamos aqui, mas é mais para trazer para o senso comum, né? Para trazer para a visão das pessoas. A ideia é que esse podcast atinja pessoas simples, normais, jovens, de preferência, né? Para trazer para esse assunto, né? Enfim, aí a minha pergunta para você, o que me surgiu já de cara, e aí só para você saber também, é legal, né? Eu e o Manuel, a gente não sabe antes da pauta do podcast. A gente vem para cá sem saber, a gente só sabia que você vinha sob o seu nome hoje de manhã, só para você saber. Então, assim, a gente vem como se fosse um convidado de fora, nós somos amigos há muitos anos e tudo, mas a ideia é que a gente venha sem nenhuma preparação para que seja espontâneo. Então, só para você entender um pouco. A minha pergunta para você é, porque você tem uma formação religiosa bem sólida, né? Mesmo tendo essa mudança nos últimos anos, mas é uma mudança, podemos dizer, apenas um pequeno desvio de caminho aí, porque a base cristã é muito sedimentada, né? Pelo que você está falando, 3 gerações e tudo, e está na ciência já também há bastante tempo. Mas qual foi seu primeiro contato com o design inteligente? Assim, a primeira vez Tirou a pergunta, meu, como é que você chegou aí, né? Como você foi apresentado a esse conceito? Porque nós cristãos, né, que acreditamos no Deus bíblico, e aí a gente aqui tem algumas diferenças por ser espírita, mas lá no cerne o designer é Deus, né, no que a gente acredita, né, na nossa vivência religiosa, mas com esse conceito indo para o científico, foi seu primeiro contato. Isso me deu muita curiosidade. Antes de você responder, exatamente por causa disso, porque no conceito, por exemplo, espírita, né, que é o conceito onde a minha mente trabalha, tudo que você falou faz sentido. Né? O espiritismo ele pega uma fé raciocinada, inclusive está lá na contracapa do primeiro livro dos Espíritos, uma fé raciocinada, contracapa do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão frente a frente em qualquer época da humanidade. Então, o Kardec ele sempre propõe isso. Né? Questione, pergunte que você tem como saber. Não existe mais uma fé cega, agora uma fé racional. Isso que você falou vai completamente de encontro, porque inclusive tem lá, pergunta do Livro dos Espíritos, né? Como é que eu posso saber da existência de Deus? Como é que eu provo a existência de Deus? Como é que é a resposta dos Espíritos? Olhe em volta. O que não foi o homem que fez, logo foi ele que fez. Ou seja, o raciocínio vai ao encontro completamente. Você falar, não sei até que ponto o design inteligente conversa com o espiritismo. Conversa profundamente. Tá? Conversa profundamente. Então, isso já surge, né? Igual o Estevão perguntou, mas como é que daí, de um conceito pessoal, da minha vivência pessoal, da minha vivência religiosa, teológica, como é que você envereda e vira o presidente executivo da associação, da Sociedade de Design Inteligente, né? Como é que isso surgiu na sua vida? Como é que isso entrou na sua vida? Né? Magnífico, Nicolas e Estevão, Manuel. Acho que essa é uma história muito interessante. Eu nasci batista e eu sempre, né, os batistas têm essa tradição, os presbiterianos, as religiões evangélicas tradicionais, o ensino é fundamental, a reforma, né? Você vê Calvino, Lutero, a reforma é para educar. Você vê que as grandes universidades do mundo foram criadas pelos
pela reforma, e muitas igrejas evangélicas investem em colégios e universidades. Eu estou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e é pelo conhecimento que a gente entende, né, a nossa fé. Já citei Paulo, né, que Deus fala, fazei prova de mim, fazei prova. É quando Tomé fala, olha, eu quero ver as marcas da crucificação. Jesus não o repreende, fala, ô seu cético. Ele vai lá e fala assim, tá aqui, olha, eu te criei, eu sei que você precisa de evidências. Então, essa desconexão que tentam fazer, né, com a nossa fé, né, nós quatro aqui, é uma fé irracional, uma fé sem dados, uma fé sem razão. Pelo contrário, a gente estuda pra caramba. Eu acho que vocês também fazem isso. Eu quero crer porque eu entendo. Eu digo que eu não creio em Deus, eu tenho certeza absoluta que ele existe. Eu sei, né, cara? Eu sei que ele... Eu sei. Eu sei. Eu creio que ele vai voltar, eu creio no sacrifício dele na cruz, assim, mas eu exerço a minha fé com uma sólida base em evidências. Porque eu sei que ele fez milagres, que ele subiu aos céus, que ele ressuscitou, que ele curou Lázaro, que ele andou sobre as águas, que eu creio que Cristo é o Filho de Deus encarnado, é só isso, né? Eu não creio em outra coisa. Então, agora, como é que eu comecei, né? Eu comecei batista, e eu aprendia na IBD, na Escola Bíblica Dominical, que Deus fez todas as coisas, que Deus existe e tudo mais, mas eu entrei na universidade, Pasteur fala isso, um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Aí eu bebi aquela pouca ciência do meu professor de biologia, que falava da evolução, do Big Bang e tudo mais, e eu me tornei um evolucionista teísta, um criacionista evolucionário, como você preferir chamar. Eu achei que Deus existe, mas Deus guiou a evolução, Deus guiou o Big Bang e tal. Eu passei a acreditar nessas histórias aí. Então, de segunda a sexta, eu era um evolucionista, Big Banguista, né? No sábado eu descansava e no domingo eu ia na igreja, né? Eu brinco assim, né? E eu achava que Deus tinha guiado a evolução, não faz nenhum sentido, né? Eu acho que Deus é Deus que faz, que nem o cara do Bamerinos, ele chamou a existência. Na Bíblia está escrito assim, né? Porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo foi criado. Então, se eu creio na Bíblia, né, como cristão evangélico crê, eu tenho que entender assim. Mas deixei de lado essas crenças e fui atrás da evolução. Então, até 2008, eu era um evolucionista teísta. E como evolucionista teísta, eu era um cristão, eu digo assim, né, insignificante na ciência, porque eu era cientista só, sábado eu descansava, domingo eu ia na igreja, era isso. Separava, né? Totalmente. Aquela história que a minha religião estava aqui, a minha fé estava aqui, a minha ciência estava lá. Que os dois domínios não se sobrepõem, completamente. Tinha que deixar a religião em casa para poder ir trabalhar. Hoje eu percebo que é uma sobreposição quase que absoluta. Você não consegue fazer ciência sem teologia e teologia sem ciência. É absurdo isso. Mas eu era assim. Agora, em 2008, olha só, gente, a revista Veja e a Super Interessante, colocaram duas reportagens. A Super Interessante falou assim, Darwin, o homem que matou Deus. E a revista Veja falou assim, olha, os cristãos que creem em Deus, que coisa absurda, isso é irracionalidade, é um círculo de fundamentalistas, negacionistas. Eu fui dar uma aula na Unicamp, muito bravo, eu estava pé da vida aquele dia. Aí eu cheguei para meus alunos e falei assim, gente, eu estou pé da vida mesmo que eu falei, tá? Aí os caras, o que está acontecendo, professor? Por causa disso. Mas, professor, o senhor crê em Deus? Eu falei, claro. Mas como é que pode, professor? A gente evoluiu. A gente Big Bang. Eu falei, não, gente. Blá, 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 blá. Aí começou uma discussão. Ele falou assim, professor, você não quer dar uma aula sobre isso no próxima aula? Eu falei, claro. Aí eu voltei para minha sala, né? Eu falei, cara, que besteira que eu fiz. Agora eu vou ter que falar isso, né? Aí comecei a investigar na internet. Eu falei assim, design inteligente. Um blog desafiando a nomenclatura científica do Enésio Almeida Filho. Tão surpreso como acho que vocês ficaram quando descobriram o design inteligente. Eu falei, que negócio é esse? Será que é para decorar interiores, né? Aí eu olhei lá, falei, cara, design inteligente. Aí comecei a ver o design inteligente, comecei a estudar e tudo mais. E tornando a história longa, curta, né, passei a entender que havia uma teoria científica que mostrava claramente, né, pessoal,
que, por evidências científicas na bioquímica, na física, na biologia, em todas as áreas, que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida. Larguei aquele compromisso com Darwin, larguei o compromisso com o Big Bang e passei a seguir ter um compromisso com a ciência do design inteligente. Então, assim, eu comecei a defender o design inteligente porque eu quero defender a minha posição como batista evangélico, que crê na Bíblia? Não. Eu estava muito bem, eu acho que eu estava muito melhor, né? Quando eu tinha evolução e o Big Bang. Ninguém enchia a minha paciência, não me chamava de negacionista, de pseudocientista, eu enlouqueci, né? Porque tem colega meu que liga e fala assim, Marcos, você precisa ver um médico. Eu falo, o que é? Um psicólogo? Né? Ele fala, não, um psiquiatra. Porque uma coisa que a gente que viu muito é literalmente o ênfase em deixarem claro, pelo menos em todas as leituras que eu fiz, que, que o design inteligente é uma pseudociência. Né? Tanto que isso é afirmado categoricamente na maioria das matérias que eu li. Por isso que me gerou uma confusão. Ô, Nicolas, você pega a Wikipedia, tá lá, pseudociência, o Marcos é exatamente, está aqui aberto, eu já abri umas 3 abas aqui. Aí eu entro lá e falo assim, ó, pô, é o meu currículo, por exemplo, que está lá no Wikipedia, né? Eu tento mexer lá, eles puxam de volta. Aí não tem jeito, eles querem vencer não na argumentação, mas na desqualificação. A gente viu muito isso na pandemia, né? E a ciência hoje está... Na realidade, a gente não está mais discutindo ciência, a gente está discutindo narrativas. Cria-se uma narrativa, a narrativa que predomina é a ciência, ciência, ciência. Não é assim? Vocês não estão vendo isso? Eu vejo isso claramente. Não está se olhando mais dados e tudo mais. Você desclassifica. Ó, você viu os grandes cientistas da pandemia? Você for olhar os blogs por aí, são youtubers. Aí você vai olhar o youtuber, né? Fala, cara, ele está falando de ciência. Você vê assim... eu digo que é doutor H zerinho. H é o índice de qualificação dos cientistas, né? O cara não tem nem índice H, está falando como cientista, tá? Ela também está falando como cientista, não vou falar o nome dela, mas ela está falando como cientista, tá? Grande, erudita. Então, a gente vive realmente uma guerra de narrativas e desqualificações. Por isso que o design inteligente é uma pseudociência. Não é, é uma ciência de altíssima qualidade. Até agora, até meia hora atrás, eu achava que era pseudociência. Eu tinha como catalogado, porque para ser uma ciência tem que ter uma metodologia, né? Tem que ter uma metodologia de análise, de comparação. E temos. Aí agora eu buguei de vez. Temos muitas metodologias científicas para pesquisar design, viu, Nicolas? Porque eu abordo... Não, é justamente isso. Você consegue dar um exemplo para a gente de alguma coisa que você pode medir, mensurar e fazer prova, a não ser a observação e aquele sentimento que a gente tem? Porque eu abordo Deus, o que eu falar, eu abordo Deus, por exemplo, a gente aborda Deus, o Espiritismo aborda Deus de um meio filosoficamente. A gente tem tá lá na primeira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 1, primeira pergunta, que é Deus, e para tratar disso, para tentar definir, dar uma nomenclatura, resumindo, né? Qual é a consequência que se chega do raciocínio? Olha, eu não tenho como explicar o que é, não tenho como falar o que é, mas eu tenho que saber o que ele não pode deixar de ser para ser Deus. Ou seja, é filosófico. Filosoficamente, a gente pode falar que Deus é improvável. No sentido de que eu não posso provar que ele não existe, mas eu não posso provar que ele existe, mas também não consigo provar que ele não existe. Alguém não consegue falar para mim que Deus não existe e falar, prova que ele não existe, entendeu? Então, filosoficamente, o Deus é improvável. Aí, Manel, tem uma pergunta-chave. Qual seria esse método, essa mensuração, para a gente ver isso? Eu acho que o cristianismo bíblico vai um pouco mais além, Nicolas. Ele diz que os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua divindade, se veem claramente nas coisas que foram criadas. Então, eu não só sei que ele existe, mas eu consigo determinar os seus atributos invisíveis. Então, são os atributos. Poder, a sua divindade. E também a gente vê claramente que os céus testificam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salomão, então, né? Se os céus testificam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, pela investigação científica, eu devo encontrar assinaturas desse Deus. O Stephen Meyer, um dos grandes defensores do design inteligente, Nicolas, acaba de publicar um livro que chama O Retorno da Hipótese de Deus, The Return of the God Hypothesis.
E ele mostra nesse livro que a hipótese de Deus pode ser formulada, e como hipótese ela pode ser testada, e como ciência, e na ciência eu posso confirmar que a hipótese de Deus é muito provável. De fato, ela é a mais evidente e é mais coerente. É mais coerente. Com o que nós observamos. Então, eu vou dar um exemplo. Eu acho que a gente não pode explicar Deus. Tem uma música muito legal do Preto no Branco, ele fala assim, ninguém explica Deus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Dono de todo o poder e a autoridade, né? Mas ninguém o explica. Explicar Deus eu não explico. Como é que pode ser um ser todo poderoso, onipotente, onisciente, não tem como definir, atemporal? Eu não consigo explicar. Mas eu consigo provar a sua ação no universo. Ele fez o universo. Ele fez a vida. Um ser de extremo poder e autoridade, um ser atemporal, um ser que tem... domina forças além das forças naturais, fez o universo. Então, eu posso dar N exemplos. No Fomos Planejados eu falo sobre isso, na Antevidência, nos meus livros, o Michael Behe, Stephen Meyer. A gente tem uma argumentação sólida científica. Eu me convenci pelo design inteligente, porque eu sou cientista. Vou dar um exemplo. Posso te dar um exemplo? Pode. Por exemplo, você vai no código genético. Está lá, CTA igual a valina. CTA igual a valina. Aí, se CTA igual a valina, você fala assim, bom, isso foi por forças naturais. Tem alguma força conhecida na ciência que linka as 3 bases nitrogenadas, CTA, citosina, adenina e timina, com a CTA igual a... Eu falei aqui, esqueci. Valina. Né? Valina, o aminoácido valina, não existe. A gente foi investigar décadas, né? Décadas de investigação. Não tem nenhuma força natural que linka o CTA com a valina. Essa foi uma decisão totalmente arbitrária de uma mente inteligente. Se não tem processos naturais que linkaram os dois, foi um processo arbitrário. Sobrenatural. Usou forças além das naturais. O código... Todo código a gente sabe que emana de uma mente inteligente. O código de barras emana de uma mente inteligente. O código Morse emanou de uma mente inteligente. O código, os QR Codes da vida e tudo mais. A gente sabe que somente mentes inteligentes têm a capacidade de arbitrariamente linkar 3 bases com um aminoácido específico, não tem forças para fazer isso, e estabelecer dentro de um sistema que roda, que é o nosso código genético, a informação, o input da informação por uma mente inteligente. Então, isso está determinado. Todos os bioquímicos e químicos que trabalham com código genético já sabem. Tem gente que não gosta e não anuncia. Que o código genético é uma evidência incontestável de que uma mente inteligente o estabeleceu com poder absurdo, porque ele fez o ribossomo, ele fez o DNA, ele fez o RNA, ele fez os transfers RNA, ele fez todas as proteases que linkam os aminoácidos com os transfers, ele fez toda uma maquinaria bioquímica magnífica que funciona com a maior eficiência desse planeta. Perfeitamente, exatamente. Então, como que eu não... Ali está uma evidência clara de que há um Deus todo-poderoso que fez a vida. Eu não sei quem ele é, por aquela evidência. Eu não consigo explicar como é que ele fez. Mas eu não tenho como não chegar à conclusão de que foi ele. Ele está ali. O seu atributo invisível, o seu eterno poder, a sua divindade, está registrado no nosso código genético. E em um monte de outros lugares também. São raciocínios... Você literalmente falou alguns raciocínios que o espiritismo segue, né? Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente há de ter uma causa. Tem uma causa inteligente. Não tem como sair desse raciocínio. Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. E exatamente isso que você falou no sentido de que existem funções, né, que são literalmente, que naturalmente não poderiam acontecer de maneira arbitrária, né? A posição oficial, literalmente, do espiritismo, né, o Emmanuel, ele tem um texto que ele fala exatamente sobre isso, que os cientistas, né, e os pesquisadores nos laboratórios
são os novos Religiosos. os novos religiosos. Os químicos, os físicos e geômetras são erguidos à condição de investigadores da verdade, são, sem o desejarem, sacerdotes do Espírito. Porque, em consequência dos seus estudos, descobrem Deus. Eu tenho um outro questionamento. Levando em consideração o raciocínio, bom, esse raciocínio design inteligente, estou aprendendo agora, tá, gente? Esquecendo tudo aquilo que a gente conversou nos podcasts anteriores, porque a gente não estava falando com autoridade no assunto. A partir de agora, com esse contexto seu, eu fiquei com aquela leve sensação de que parece que a ciência criou um meio científico, os cientistas criaram uma situação de complô para poder se desvencilhar de uma verdade. É mais ou menos esse o raciocínio que você tem também, esse sentimento? Eu também acho, Manuel, mais ou menos por volta de por aí, né? O que aconteceu? Por isso que estudar o design inteligente, defender o design inteligente, é extremamente complexo e difícil. Porque eu não tenho só que saber química, eu tenho que saber química, biologia, bioquímica, genética, eu tenho que conhecer filosofia, eu tenho que conhecer teologia, eu tenho que também conhecer a história da ciência. Depois que eu entrei para o design inteligente, o pessoal fala assim, o Marcos emburreceu, ele endoideceu. Pelo contrário, eu passei a estudar áreas que eu nunca tinha ideia que eu estudaria na minha vida e que me fazem, acho entender a situação que vivemos muito melhor. Comecei a estudar tudo quanto é coisa. Eu estudo hebraico. Pensa bem. Eu quero saber se o Ion da Bíblia é dia ou eras. Estou estudando história da ciência, Manuel. Aí eu entendi exatamente qual foi o contexto. Manuel, a ciência nasceu com homens que criam em Deus. Todos os grandes da ciência, homens que criam em Deus. Veio da filosofia. Boyle, Pascal, Schrödinger, Planck, Thomson, o maior cientista brasileiro, César Lattes, cria em Deus. Os grandes da ciência. A ciência nasceu com homens que criam em Deus. A ciência nasceu com a percepção de que Deus existia, porque senão não valeria a pena estudar a sua obra. Um Deus racional, um único Deus racional. Os grandes ganhadores de prêmio Nobel, Manuel, 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, homens que criam em Deus. 67% de cristãos, 22% de judeus, só 10% de ateus. Então, a ciência sempre esteve do lado de Deus. A ciência foi criada por Deus, foi conduzida por homens que criam em Deus, e ela foi assim até o iluminismo. E o positivismo. O iluminismo veio dizer o seguinte, olha só, Manuel, veja bem, religião é ignorância. Olha, você crê no sobrenatural, você crê em divindades, você crê em Deus, em espíritos, anjos. O que é isso? Isso aí é ignorância, é irracionalidade e tudo mais. O iluminismo e o positivismo falaram isso. Quando Darwin vem e fala, olha, eu tenho uma explicação naturalista para a vida, os caras falam assim, nossa, olha só, a gente pode se livrar dessa ignorância. Quando o Big Bang vem e fala que explica o universo, nossa, agora a gente já sabe como o universo funciona. E o cientista, a ciência, não cientista, porque a maioria dos cientistas continua crendo em Deus, mas os que, de certa forma, comandam a ciência, falaram assim, vamos se livrar desse pacto com a ignorância? A gente agora vai dizer que vai explicar tudo com matéria, energia e espaço. O Carl Sagan vem, faz toda uma doutrinação de jovens na TV, e aí a ciência começa a pregoar que vai explicar tudo, só por matéria, energia e espaço, sem Deus. E aí o naturalismo domina a ciência, começa a pregoar essa tese de que ciência provou que Deus não existe, que a ciência só trabalha com forças naturais e tudo mais, mas não foi assim, né, Manuel? A gente vê claramente que a hipótese de Deus sempre esteve presente na ciência, a ciência se desloca dessa hipótese com o positivismo e o iluminismo, mas nada em ciência é melhor do que um dado após o outro, Manuel. O Stephen Meyer acabou de lançar esse livro, né, O Retorno da Hipótese de Deus. O que ele está falando, Manuel? A gente percebeu que esse desvio foi um desvio adolescente.
sabe? Aquele desvio adolescente que a gente tem Empolgação, foi empolgação. Uma empolgação é adolescente. A gente quis se livrar de um ser que comanda a nossa vida, que talvez a gente tenha que prestar contas para ele, né? Do ponto de vista cristão, a gente vai ter o juízo final. A gente quis se livrar de alguns comandos, de alguns mandamentos que talvez ele tenha escrito e tudo mais. E a gente falou, não tem Deus, mas os dados estão nos puxando de novo. A ciência está voltando para Deus, a filosofia está voltando para Deus e a teologia também está voltando para Deus. Há uma contra-revolução em todas as três grandes áreas do conhecimento humano. A gente vê a filosofia voltando para Deus, a teologia voltando para Deus, porque tinha muito teólogo ateu, né? E eu falo que é a alta negação de si mesmo, né? Teólogo ateu. E sou bem irreverente, né, gente? Já estão percebendo isso. E tô me controlando aqui. E fica à vontade, fica à vontade. Aqui é vontade mesmo. A ciência, olha só, gente, uma grande novidade, extra. A ciência está voltando para Deus. Isso é claro, nítido. Ela está vendo, através dos seus dados, que ela não pode escapar dessa conclusão lógica e evidente, viu, Manuel, Estevão e Nicolas? É claro demais, é óbvio demais. As crianças enxergam isso nas ruas. Então tá dando para transitar no meio científico, no meio acadêmico, de uma postura religiosa de uma maneira tranquila, você vê assim? Eu não preciso ter uma postura religiosa, Nicolas. Eu preciso ter uma postura científica, honesta. Hoje um cientista honesto, vendo os dados, ele tem que, com honestidade, deixar a sua subjetividade em casa, se ele gosta ou não gosta da hipótese de Deus, e ele tem que dizer, não há outra explicação, gente, Deus. Olha, a vida não se explica senão Deus. O universo, 26 constantes universais. Aí vem com essa história do multiverso, né? Aí a minha filha estava assistindo outro dia o Homem-Aranha, falou, nossa, pai, multiverso, que legal. Eu falei, filha, vem cá. Primeiro que não é uma explicação científica, né? A gente tem que explicar o que a gente sabe com o que a gente sabe. O que a gente não sabe com o que a gente sabe. A gente faz no multiverso totalmente contrário. A gente explica o que a gente sabe, o universo aqui, com alguma coisa que a gente não sabe, o multiverso. Outra que o gerador de universo é muito mais complexo do que o universo que a gente tenta explicar. Não é uma boa explicação. E eles dizem que o nosso universo tem sorte suficiente para ser sortudo. A gente calculou a sorte do universo, viu, Nicolas? Esse é outro cálculo que mostra que há necessidade de uma intervenção sobrenatural. A gente não tem sorte nesse universo nem sequer para uma proteínazinha de 50 a 100 aminoácidos. E nós temos mais de 20 mil só no corpo humano. Aí fala, se não tem sorte, alguém arrumou. Então, assim, as assinaturas de Deus, seus atributos, a sua obra, que foi ele. Está lá o morto estendido no chão. O universo é o morto estendido no chão. Chega o cientista forense, você acha que ele não tem ferramentas para saber se foi um assassinato, ou se foi um assassinato, um suicídio ou um acidente? É claro, eu trabalho com química forense, com ciências forenses. O cara vai lá ver algumas evidências, mancha de sangue no braço. Olha, suicídio. Olha, veja só, ele foi arrastado. O sangue está arrastado. Então a gente tem, viu, Nico? Deixa rastro, tudo tem rastro, dá para achar o rastro. Os rastros de Deus são abundantes, a gente está atolado, afogado e cercado, mergulhado em evidências de que um grande Deus fez o universo, fez a vida, que ele existe, que ele é real. E agora, saber exatamente quem ele é, não sei. Explicar de onde ele veio, eu não explico. Ninguém explica Deus, mas que as evidências estão por aí, são claras. Essa bibliografia que você comentou, tem descrita lá no site da TDI, para poder... Sim. Porque depois a gente vai deixar na descrição o link do site, tudo direitinho, para o pessoal que quiser ir lá buscar, ver a bibliografia que você está falando, buscar os livros, né? Para justamente se informar e adentrar nesses detalhes todos. Eu acho importante isso. A Sociedade Brasileira do Design Inteligente acaba de lançar uma editora, viu, Nicolas, Estevão e Manuel? É covalpress.com, com K. Se você quiser colocar lá, tem vários livros. Eu tenho os meus livros, tenho do Michael Behe, tem vários. Se você lê inglês, né, a gente está traduzindo tudo para o português, tentando. Já tem umas 7, 8 obras traduzidas, porque... muitos não leem inglês no Brasil, mas em inglês você entra no Discovery Institute nos Estados Unidos, tem
tem blogs pelo mundo. Aqui no Brasil tem vários blogueiros, tem canais no YouTube. Põe design inteligente, você acha um monte de coisa. Vou fazer uma pergunta agora, Marcos. Você está tão quieto que eu... Você está muito quieto. Eu estou aqui absorvendo. Travou a internet, Estevão. Travou não. Estou aqui absorvendo. Eu confesso que o que mais me chamou a atenção de tudo foi com relação ao Big Bang. Porque quando a gente começou a ter contato com o design inteligente, na nossa, eu não sei se Nicolas e Manel vão discordar, mas a gente imaginava que o design inteligente era a coordenação de Deus para todas essas etapas que a ciência diz que nós vivemos. E aí você vem falando agora, e aí eu queria ouvir de você assim, demorei a perguntar, mas vou te apertar um pouquinho agora no bom sentido aqui. Mas existiu o Big Bang ou não existiu o Big Bang? É uma pergunta que está na... Assim, essa explosão existiu ou não, na sua visão, pelo que você estudou, pelo que você acredita? Sim. E aí, se não existiu, explica, pelo amor de Deus, como a gente surgiu. Porque aí eu estou maluco aqui já. Estevão, ótima pergunta. Eu acho que vai dar para a gente esclarecer muito bem essa questão, não é? O que o design inteligente faz? Ele tem duas hipóteses que ele coloca sobre a mesa, Estevão. Ou uma mente inteligente fez, ou foram os processos naturais, o Big Bang e a evolução. Se foi uma mente inteligente, por exemplo, na evolução não faz sentido. Você colocar um ser inteligente para guiar a evolução é o samba do crioulo doido. A evolução, já pelos seus princípios, os seus parâmetros, ele é um processo não guiado. A seleção natural, ela não tem critérios subjetivos. Ela escolhe o mais apto e o mais propenso a sobreviver. Mentes inteligentes têm critérios subjetivos. Você não casa com a mais apta, você casa com a mais bonita, você casa com a mais... outras coisas. Então, seus critérios de seleção são totalmente arbitrários, não é assim? Então, não faz sentido. E o universo, por exemplo, a gente sabe pela nossa experiência contínua e repetida, que mentes inteligentes, quando querem fazer alguma coisa, fazem de pronto. Então, Henry Ford, quando quis fazer um carro, foi lá e fez o carro. O Santos Dumont fez o avião. A gente quer fazer alguma coisa, quero construir lá alguma coisa na minha casa, eu vou lá, penso e tal, e construo. Então, esses são os princípios, são os postulados da teoria do design inteligente. Uma mente inteligente fez, e talvez ela tenha feito pronto, porque mentes inteligentes fazem prontas, ou o processo lento, gradual e sucessivo da evolução do cosmos, a evolução química, a evolução bioquímica, criaram o universo e a vida. Então, a gente põe os dois em extremos, certo? E o que a gente faz, Estevão? Vamos verificar se o Big Bang tem fundamentos? Porque se o Big Bang tiver fundamentos, uma mente inteligente resolveu fazer o universo lenta, gradual e sucessivamente ao longo de milhões de anos. Não faz sentido, mas vamos ver se a ciência mostra. Então, o que acontece com a ciência, Estevão, eu falo no meu livro, o Big Bang faz sentido? Ele não explica estrelas, ele não explica planetas, ele não explica as galáxias, ele não explica os asteroides e diz que explica o universo. Uma nuvem gasosa em expansão controlada deveria continuar em expansão controlada forever and ever, eternamente. Eu saí disso pelo... Então, a gente vai lá e fala assim, cara, o mecanismo do Big Bang, o Big Bang diz que o universo iniciou, tudo bem. Ele está se expandindo, tudo bem. Mas agora, a evolução do cosmos teria formado o cosmos? O telescópio Hubble, esse podcast vai ter que durar umas 5 horas, viu, Nicolas? Porque tem trocentas mil coisas para falar. Eu estou de boa aqui, ó. Vamos embora. Estevão, o telescópio Hubble apontou para um ponto escuro do universo. O pessoal não propaga muito isso, que é tão vexatório para o Big Bang que eles não falam muito. Mas a gente está antenado aqui, a gente é cientista e quer saber das evidências. Pegou lá uma foto, eu falo sobre isso, tem palestras no Congresso de Design Inteligente que falam sobre isso. O universo, segundo o Big Bang, tem 13,7 bilhões de anos. Pegou uma galáxia com 13,4 bilhões de anos, a galáxia estava pronta, estruturada. Os seus elementos mais pesados da tabela periódica estavam todos lá, tinha água
Então, o Estevão, no modelo do Big Bang, você precisa de pelo menos 1 bilhão de anos para ter uma galáxia assim. Ele estava lá há 200 milhões de anos. O que isso prova? O que isso prova? A gente tem a foto. Do outro dia no debate eu falei, cara, tem a foto. Acabou, tem a foto. É prova que o universo foi feito pronto. A gente falou, cara, certamente, como a gente previu, mentes inteligentes fazem pronto. Eles não fazem lento, gradual e sucessivamente. Fazem pronto. A gente tem evidências e mais evidências e mais evidências que o universo foi feito pronto. Não faz sentido. A Lua se afasta da Terra a 4 centímetros por ano. Se você regride a 500 milhões de anos, não teria mais vida na Terra. Aí dizem que a vida surgiu há 3 bilhões de anos atrás. Há um colapso, um colapso gravitacional. A Lua começa a ser acelerada em direção à Terra. As marés seriam terríveis. O Sol está esquentando. Significa que há 1 bilhão de anos atrás, a água na Terra seria gelada, congelada, gelo. Aí a vida surgiu há 3 bilhões de anos com gelo. Ela precisou surgir na vida. Então, o que a gente percebe? A gente foi lenta, gradual e sucessivamente, percebendo que as evidências não batiam com o Big Bang. O universo foi feito pronto. A gente vê na vida, idem. Ou você tenha todas as maquinarias da vida, o Estevão, a ATP sintase para gerar energia, você precisa ter os ribossomos para gerar proteínas, você precisa o DNA para codificar, o RNA para transmitir, para linkar esses aminoácidos. A vida é um tudo ou nada. É mesmo assim, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? A galinha veio com o ovo dentro. Então, o que a gente percebeu no design inteligente? Olha, parece que as nossas teses estão certas. Um ser inteligente fez o universo, seres inteligentes fazem pronto, o universo e a vida foram feitos prontos. Entendeu? Assim, a gente não teria problema se o universo teria sido formado lenta, gradual e sucessivamente, se as evidências mostrassem. A gente só ia achar meio estranho, porque você sabe, você vai fazer e ficar esperando milhões e milhões de anos para completar a sua obra. Aí o que a gente percebeu? Ele fez pronto. Aí, teologicamente, eu vou em Salmos, está escrito assim, Salmos 33, 9 diz assim, porque ele falou e tudo se fez. Pela fé entendemos que o universo e a vida foram feitos pelo poder da palavra de Deus. E isso, para mim, da minha ciência, eu comprovo a minha teologia. E eu fico muito satisfeito, né? Como Dawkins disse uma vez que o Darwin tinha completado intelectualmente com a evolução. Desculpa aí, Dawkins, você está num problema seríssimo, né? Porque a evolução ruiu. E os cristãos que ele tanto criticam, né? que ele tanto critica, parece que estão mais referendados pela boa ciência, ciência moderna. Então, o design inteligente ele vai ao encontro do criacionismo bíblico? Ele conversa diretamente com o criacionismo bíblico? É assim o design inteligente, Nicolas. É um bando de cientistas das mais diferentes posições filosóficas e teológicas que fizeram um único compromisso com os dados. Eles só sei que nada sei, vou analisar os dados e vou friamente, justamente e honestamente apresentar à sociedade qual é a melhor interpretação para o universo, para a vida. A gente concluiu, olha, foi uma mente inteligente. Olha, mentes inteligentes fazem pronto. Parece que ele fez pronto. Pronto, acabou. É até aí que o design inteligente vai, entendeu, Nicolas? Entendi. Agora ele vai falar assim, todo mundo como gente, dentro do design inteligente, pode sair do design inteligente, porque aqui dentro a gente não vai discutir quem foi, porque a gente não tem ferramentas. Eu não vou dizer que foi um espírito evoluído, eu não vou dizer que foi Deus bíblico, eu não vou dizer que foi Zeus, ETs, tem a panspermia, que acho que foram os ETs que trouxeram aqui, você só vai ter que explicar agora como é que os ETs foram formados, né? Só jogar o problema para o espaço, mas tudo bem. Então, aqui a gente não vai discutir, tá bom, gente? Cada um na sua casa, e com a sua teologia e filosofia... Não, sim, então a TDI ela não chega a entrar nesse ramo. Eu, como cristão bíblico, eu vou vai na Bíblia, ao encontro meio lá e falo, cara, olha, igualzinho aqui, puxa vida, os atributos, perfeito, é exatamente os atributos que o Deus bíblico está descrito aqui, são exatamente o que eu estou descobrindo com a ciência. Então, acho bem legal, entendeu? Mas não é essas são a gente fala que são as consequências, são as inferências da teoria, teológicas e filosóficas, que não fundamentam a teoria. Aí o cara vai falar assim, poxa, mas a ciência está comprovando teses religiosas? Eu falei, e daí? A ciência não está aí para comprovar ou desprovar. Ela está para
para relatar as suas conclusões. Doe a quem doer. As teses religiosas estão aí antes da ciência. Sim. E nada mais são do que pessoas observando a realidade e tentando dar uma explicação para isso. A ciência traz uma roupagem moderna para verdades antigas, né? A verdade é isso. Então, por isso, Nicolas, por isso que temos, por exemplo, espíritas no design inteligente. Eu não pergunto, tá, se você mas eu às vezes descubro. Eu sei que ele é espírita. Aí o cristão fala assim, nossa, Marcos, tem espírita lá no design inteligente? Eu falo, claro que tem, qual é o problema? Espírita é cristão, espírita é cristão, vai acreditar na mesma Bíblia. Há controvérsia, você sabe disso. E aí ele fala assim, nossa, Marcos, mas espírita? Eu falo, claro, qual é o problema? Ele está lá, ele viu que Deus existe, e ele, pela sua filosofia e teologia, entende que é um Deus, e os seus atributos e a sua forma de agir no universo e tudo mais é diferente. Você reencarna e tudo mais. Aí você tem uma visão diferente. Uma única vida, é um único juízo. E qual é o problema? Problema nenhum, né, Nicolas? Né, Estevão? Cara, não tem problema nenhum. É o detalhe do detalhe. A ciência diz que é um Deus. E a gente, com a nossa teologia, vamos discutir teologia depois? Legal, tudo bem, claro, não tem problema com isso. Mas a base precisa ser uma ciência sólida. A gente hoje tem uma base de uma ciência ruída, falida, que é a ciência da evolução e do Big Bang, viu, Estevão? Eu não creio no Big Bang, o universo foi feito pronto. Eu não sei quem que você enxerga direitinho como essa figura do seu Deus, mas seu Deus fez pronto. Deus é assim. Deus faz pronto, não faz, gente? Deus é que nem o cara do Bamerindos. Não sei se vocês lembram da propaganda, mas é gente que faz. E faz bem feito. E aí eu vou aproveitar o gancho. Claro que eu falei pouco, agora eu vou... Sim. Fiquei pensando aqui, e aí, Marcos, a gente tá aqui, a gente tem um compromisso inicialmente até com a neutralidade, justamente para as perguntas serem muito sem viés, porque eu acho que isso agrega na discussão para quem vai ouvir aqui tomar as suas conclusões e aí ter interesse de estudar mais cada assunto. Claro. Por isso que eu acho que está sendo muito legal o nosso bate-papo, por isso, porque nós estamos perguntando de forma muito não enviesada. E aí, o que me veio na cabeça com a sua explicação agora, eu pensei aqui nos fósseis encontrados do homem de Neandertal, a Luzia. E aí? Isso aí foi criado? Isso aí foi aproximado? Porque essas indicações científicas, a princípio vou dizer que são científicas, porque estão em artigos científicos, de que houve uma mudança no formato do ser humano, em que a civilização era de uma forma muito mais primitiva, até da configuração física do ser humano. Na visão do design inteligente, isso aí é o quê? Qual é a visão sobre essa evolução da espécie humana, por exemplo? Claro, Estevão. Olha, como eu disse, o design inteligente é um grupo enorme de cientistas hoje que avalia os dados. E aí, quando nós começamos a propor que uma mente inteligente tinha feito o universo, que mentes inteligentes, né, Estevão, provavelmente fazem prontos, a gente falou, e o registro fóssil? Poxa, fomos no registro fóssil, Estevão. Não há nenhum sequer dos hominídeos hoje em pé. Nenhum. Todos absolutamente caíram. Homem de Neandertal. Vou falar de alguns, tá? Eu tenho livros sobre isso. O pessoal do design inteligente escreve. A gente fala, mas você sabe que a narrativa dominante às vezes sufoca a outra, né? E a gente aqui a gente tá pegando do zero. Maravilha. Vai parecer bem o homem de Neandertal. Disseram que era um bruto qualquer, fizeram aquelas figuras e tudo mais. Hoje descobrimos, por exemplo, que a gente tem um monte do genoma do Neandertal no genoma nosso. Por quê? Porque eles eram humanos, como nós. Não podia ser diferente, cara. O Neandertal era maior, ele era mais alto, ele tinha um cérebro maior. Hoje a gente sabe que ele dominava a artes, pesca, tecnologias. As suas ferramentas eram extremamente sofisticadas, muito bem elaboradas. Sai um artigo, eu falo nas minhas palestras, depois dá uma olhada, Estevão. The Other Humans, os outros humanos. A gente acha até que ele era um pouco mais humano do que a gente. Ele era um pouco mais avançado, ele é mais forte, mais alto e tudo mais. Até eu brinco, né? A gente tem tanto genoma de Neandertal porque as mulheres gostavam, né? O cara era altão, bonito, forte, inteligente, né? Aí, caiu o Neandertal. A Lucy foi uma farsa.
ô Estevão, pegaram uns ossinhos lá, o pé da Lúcia é pé de chimpanzé. Hoje a gente sabe que a Lúcia era um chimpanzé. Então, todos os hominídeos, a gente foi estudar todos, ou eles são chimpanzés mesmo, ou eles são humanos mesmos, ou são grandes fraudes. Por exemplo, o homem de Java foi uma construção de, eu acho que foi o Java, um crânio humano com um fêmur de chimpanzé. Pegaram um crânio humano, juntaram com o fêmur de chimpanzé e falaram que aquilo lá era uma forma transicional. O Homo naledi foi o último, o Homo naledi. Eu sigo tudo, tá, o Estevão, mas leio, estudo. Confio, se você quiser confiar alguma coisa em mim, confie em mim. Todos caíram todos. O Homo naledi, eles anunciaram como nova forma transicional, um hominídeo qualquer. Fizeram a datação do carbono 14, depois de anunciar, tá? Contaram para você qual foi o resultado, Estevão? Não contaram para ninguém. O resultado deu 250 mil anos. 250 mil anos, a gente se separou do chimpanzé há pelo menos 6 milhões de anos atrás. Ele não pode ser uma forma transicional, ele seria humano. Então, sabe o que aconteceu com todos os hominídeos? Ou eles foram para chimpanzé, ou eles foram para humanos. Aí outro dia um evolucionista falou assim, nossa, mas é verdade, a gente perdeu todos. Mas pelo menos a gente tem os extremos, porque a gente pode especular o que aconteceu no meio. Cara, isso é ciência? Eu tenho os extremos, eu acho que evoluí, então eu posso especular o que aconteceu no meio. Esquece, o Estevão, chimpanzé sempre foi chimpanzé, humano sempre foi humano. A gente foi olhar o genoma, falaram que era 1%. Sabe quanto que é? 33%, dá 1 bilhão de pares de base. A comparação foi uma fraude científica, aquela comparação. Deixaram 45% da informação fora. Pegaram as partes que se comparam melhor, eles forçaram a barra. Seleção de dados. Seleção de dados em ciência se chama fraude. A gente é pelo menos 14%. O melhor dado é 33%. Nós somos 80% diferente em proteínas. O cromossomo Y dos chimpanzés é 100% diferente do cromossomo Y dos humanos. A fala e raciocínio, o chimpanzé nunca falou uma palavra porque ele não tem um chip no cérebro. A gente tem um chip no nosso cérebro. Ele nunca falará. Então, esquece essa ideia de que a árvore da vida tem formas transicionais e tudo mais. Todas as famílias, a diversificação se dá em gênero e espécie, que é ruído. Todas as famílias foram feitas prontas. Chimpanzés, humanos, caninos, felinos. E hoje a gente sabe disso. O livro do Michael Behe, A Involução de Darwin, fala bem sobre isso. Eu falo no meu livro, Fomos Planejados. A ciência sabe que as formas transicionais nunca foram achadas. Os elos perdidos continuam mais perdidos do que no tempo de Darwin. Os hominídeos caíram todos e a gente sabe que a gente foi feito pronto. Aquela tese do Zé inteligente. Mente inteligente vai lá e faz pronto. Um Deus todo-poderoso, onipotente, onisciente, presente, que parou o universo em Josué, porque Josué pediu para ele, olha, eu preciso de mais tempo, Senhor, para ganhar essa batalha. Ele parou o Sol e parou a Lua, então ele parou o universo. Você acha que ele ficaria jogando com processos naturais, usando a morte para criar vida, usando seleção natural, um processo natural? O cara que faz pronto, né? E parece que os dados revelam isso, viu, Estevão? Aí um monte de coisa que eu não sabia. Eu tenho muitas dúvidas, na realidade. E o Manuel agora pirou, né, Manuel? Fica aquela telinha assim, ó, loadinha aqui, ó, carregando aqui, ó. Eu pirei totalmente, mas agora que eu tô voltando pro estado fundamental, tá? Eu tô me vendo numa grande conspiração, é isso. O Manuel, a ciência fechou um pacto com o naturalismo. E ela disse que ia explicar tudo com matéria, energia e espaço. Que o sobrenatural era ignorante. E ela achou que tinha uma boa explicação para a vida, para o universo. E ela, por 150 anos, apregou isso. Eu acho que isso é uma conspiração. Não, é um engano, um erro. Acho que é um movimento natural. Igual você comentou. Um pouco na nossa arrogância, do nosso orgulho, né? Ciência, é isso que eu ia falar. A sociedade inteira, a ciência, a arte, a filosofia, tudo girava em torno da divindade ao extremo. Na hora que entrou o iluminismo, eles foram propostos. Vamos cortar todos os laços. Vai vir um espírita aqui e vai falar que existem espíritos. Vai vir um criacionista aqui, como Marx, vai dizer que tem um Cristo que veio aqui e morreu por mim na cruz. E o seu sangue pagou os meus pecados.
Eu não quero saber dessas coisas, eu vou explicar aqui com a minha ciência. Foi isso que a ciência fez. Foi um movimento em que a ciência se apoderou do monopólio da razão e da explicação do universo da vida com processos naturais, eliminou o sobrenatural. Agora, depois de 150 anos, chegar para a sociedade, né, Manuel, e falar assim, olha, gente, erramos, reconhecemos o nosso erro, a gente errou. Isso é difícil. O pastor lá da Igreja Batista está certo, os espíritos estavam certos, realmente tem espíritos, tem um sobrenatural, né? Há uma divindade, há seres que estão aqui rodeando a minha sala, rodeando todos em redor de nós. A gente tem explicações diferentes para eles, tudo bem, mas eles estão aí. E você acha que um cientista vai conseguir falar isso? Não, ele vai até a morte negar, né? Aquela história, né? Você foi pego, negue. Mas o que é uma incoerência científica, igual você falou, já que o cientista deveria ter uma mente neutra e aberta ao questionamento contínuo, né? Mas o Thomas Kuhn, Nicolas, no seu livro A Estrutura das Revoluções Científicas, mostra isso. Por 17 séculos, 1.700 anos, a geração espontânea foi o paradigma da ciência. Quando Pasteur veio com seus experimentos, foi um choque. O Pasteur foi herege, pseudocientista, negacionista, como o Marcos aqui. Agora, a força dos dados foi tão forte que a ciência se rendeu. O que está acontecendo hoje? O Thomas Kuhn diz que para se derrubar um grande paradigma, você precisa de 3 gerações e muitos dados. Os muitos e muitos dados já estão aí, a gente está na geração e meia. A gente acha que está ali, mais ou menos, né? Passando para o final da segunda, entrando na terceira. Porque eu vou confessar, quando você abriu a conversa literalmente falando de como o meio científico e como cada vez mais se vê adeptos, né, de pessoas que têm conhecimento científico, estão no meio acadêmico, quanto mais pessoas estão aderindo à ideia e abraçando. Eu pensei que ia ser completamente contrário. Eu pensei que você ia trazer um panorama completamente assim, desolador, no sentido de falar, olha só, o meio abafa a gente não consegue comentar livremente, é muito terrível isso. Você literalmente abriu passando a rasteira, porque foi literalmente o oposto do que eu estava imaginando o cenário, entendeu? Eu estava imaginando um cenário completamente oposto. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. J.J. Thomson, pai da espectrometria de massa, ganhou o prêmio Nobel, o filho dele ganhou o prêmio Nobel, 5 dos seus alunos ganharam os prêmios Nobel. E nada melhor em ciência do que dado após dado, né, Nicolas, Estevão e Manuel. Então não tem como abafar a verdade. Se abafou a geração, os experimentos de Pasteur, não tem como. Você tem como negar que o código genético mostra que só uma mente inteligente poderia ter feito aquilo, que não tem como evoluir? Tem como negar que os hominídeos caíram todos? Não tem forma transicional? Se não tem forma transicional no registro fóssil no Museu da Vida, a gente não evoluiu. Pronto, acabou. Não tem. Está ficando evidente demais. E quando está evidente demais, né, mesmo que a gente negue, mas tem evidente demais, mostrar o filme, mostrar o vídeo, a foto, você falar, querida, afinal, realmente foi. Vai ter que chegar ao ponto que você vai ter que falar, querida, realmente foi. Vamos tentar aí, né? Porque a não ser que ache, porque isso é um pensamento prático, né? Eu tenho esse fósforo aqui, eu tenho esse fósforo aqui. Tá aí o meio do caminho. Ou você mostra o meio do caminho, ou fica, né? Um pensamento prático, Estevão, você perguntou sobre os fósseis. Eu pus no meu livro, tem um trabalho que saiu na Nature, recente, sobre os crânios de Dimanes. Acharam 5 crânios extremamente preservados. Porque crânio humano é difícil de achar. Teologicamente, a gente tem uma explicação. No dilúvio, Deus quis eliminar todos os homens da face da terra. Nem sequer os seus vestígios ele deixou. É muito difícil você encontrar crânio humano. Mas encontraram 5. E o crânio número 5 tinha 3 características de 3 hominídeos no mesmo crânio. O maxilar era de um hominídeo, a face era de outra, e o crânio de cima era de outra. Aí o próprio artigo da Nature fala, cara, faz sentido. 2 milhões de anos, 3 hominídeos no mesmo crânio? Aí ele conclui assim, a variabilidade de crânios humanos há 2 milhões de anos atrás é a mesma de hoje. Isso acabou com a evolução, mas ninguém conta isso. Você lê o artigo e você fala, cara, está provado que o homem não evoluiu, que a gente tem uma variabilidade de crânios humanos
Aí eu brinco, né, Estevam? Se você pegar a família Adams e se todos eles forem fossilizados, aí sim eles vão achar uma série bonitinha de intermediários. Porque ali tem, né, todos os hominídeos representados. Gente, acabou. Ó, não tem evidência. Ó, outro dia encontraram um artigo científico, que eu fico lendo agora, né? Minha diversão é essa, ler os artigos e falar, cara, olha que coisa, olha a conclusão como que pode um artigo científico dar uma conclusão dessa. Eles acharam um fóssil de morcego, porque não tem ancestral de morcego. E falaram, olha, um ancestral de... não tem ancestral de morcego. Tartaruga, que é o grande exemplo de Darwin, o que acontece com as tartarugas? As tartarugas eram imensas. Tinha umas tartarugas marinhas imensas, elas só encolheram. A libélula também, ela aparece pronta no registro fóssil com 1 metro de comprimento, ela encolheu. A gente está encolhendo. Nós éramos muito maiores, mais altos, mais fortes, a gente é tudo baixinho, tá? Pelos padrões que a gente era antes. Aí o artigo científico falava assim, encontramos o ancestral do morcego. A forma mais antiga de morcego que habitou nesse planeta Terra. Aí eu fui ler o artigo. Primeiro que ele fala, olha, ele é 98% parecido com os morcegos modernos. Espera aí. Então é um morcego moderno, pô. É um morcego moderno. Mas ele tinha uma diferença, ô Nicolas. Ele tinha garrinhas nas asas, que os morcegos modernos não têm. Aí eu falei, que legal, cara. O ancestral dos morcegos é um morcego que é 98... Oh, não, Manuel, não. Pode ser. Ele é 98% parecido com os morcegos modernos. E a única diferença não é uma coisa que ele ganhou, mas uma coisa que ele perdeu. Ele era mais sofisticado, ele tinha uma garrinha, agora ele não tem mais. Gente, é isso que está acontecendo. Nós estamos evoluindo. A gente está perdendo as coisas que a gente tinha. Por que tanta gente morreu na pandemia? Porque o nosso sistema imune, ele daria conta desse coronavírus se fosse há 2000 anos atrás. O sistema imune está sofrendo as consequências das mutações deletérias, a gente está estragando nesse mundo, e ceifou. E a seleção natural fez o que ela faz. A seleção natural, ela não preserva o mais apto, ela ceifa o mais debilitado, o mais estragado. Pelo menos ela mantém um pouco o nosso pool genético. Infelizmente, é isso que ela faz. Quem ceifou da pandemia foi a seleção natural. Ela fez o único serviço que ela consegue fazer. É eliminar os mais debilitados. Foi o que ela fez na pandemia. O que sobrou? Os menos debilitados. Não os mais aptos. É isso que está acontecendo com o planeta. Então, existem formas transicionais no registro fóssil, hominídeos, existem precursores de morcego? Absolutamente não. A vida está registrada no registro fóssil, ela foi feita pronta. E a gente era melhor, maior e mais apto. Tô chocado. É muita informação. Ó, 14 anos nessa luta, viu, Nicolas? E tudo aí vocês não tudo novinho no design inteligente, eu fico imaginando... Eu comecei agora no design inteligente. Ô, Nicolas, quando eu fui, primeiro meu debate no design inteligente, eu não sabia nada. Aí o reverendo Augusto Nicodemos me convidou para vir num debate aqui no Darwinismo Hoje. Eu falei assim, eu vou participar? Ele falou, vou. Eu vou dar uma palestra? Ele falou, não, você vai no debate, porque palestra não tem mais espaço. Eu falei, cara, eu vou. Eu sentei lá, eu tinha acabado de conhecer o design inteligente, eu tinha pouquíssimos argumentos. Aí o sujeito chegou assim e falou assim, Marcos, como que você deve defender o design inteligente? Porque nós somos 1 a 2% semelhantes com os chimpanzés. Aí eu falei assim, nossa, professor, 1 a 2% é pouco? Ele falou, claro que é pouco. Aí eu falei, nossa, esse é o argumento Bill Gates. Aí todo mundo começou a rir, né? Tinha 1.100 pessoas no auditório. Porque assim, parece pouco, né? Mas se o Bill Gates chegar para você, né, Nicolas, falar assim, ó, de tudo que eu tenho, 1, 2% é teu, você vai falar que é pouco? Aceitando. É 3,2 bilhões de pares de bases, né? E aí o cara falou assim, não, o motor do flagelo bacteriano foi feito por cooptação de partes. A vida não fez pronto, ela pegou uma parte aqui, pegou outra parte ali, pegou e pum, montou o motor. Eu falei, nossa, esse é o efeito MacGyver. Só falta, professor, se eu me explicar quem foi o MacGyver que pôs todas essas peças daí, que não era para fazer o motor, que era outras peças para outras coisas, e construiu o motor. Eu só conheço o MacGyver que consegue fazer isso, né? Então,
Mas pra você ver uma ideia como eu estava naquilo lá, né? Eu só tinha esse tipo de argumento aí, ó. Bill Gates, MacGyver. Hoje eu conheço muito bem, 14 anos que eu defendo o design inteligente e cada vez mais convencido de que o design inteligente... Ó, a gente já venceu a disputa. Eu digo que o nocaute foi dado. O adversário está nocauteado no chão e o juiz está fazendo a contagem. Ele está assim, ó, é questão de divulgar o resultado. Fala. Ele está assim, ó, ele está contando assim, ó, 156, 157, 158, 150. Tá vendo? A contagem já passou, inclusive. E é essa mais ou menos a situação que a gente está hoje. Quero comentar uma coisa. Eu vou parar por aqui. Eu tenho que digerir isso. Eu tenho que digerir muita coisa. É isso que eu ia falar. Eu acho que a gente vai ter que depois marcar um segundo round. Vamos dizer. Eu tenho que ir para casa, viu, o Nicolas e Estevão e Manuel. Senão a Polícia Federal me pega, né? Ela deve estar 15 para as 8. Ela tá. Cadê esse cara, né? Só para poder criar um suspense e a gente deixar um convite estendido já para o próximo encontro. Existe mais alguma coisa, no seu ponto de vista agora, um pouco além do design inteligente, e a ciência oculta e você acredita e você tem prova disso? Boa pergunta, sim. Eu não entendi muito bem. Reformula ela aí para mim, Manuel. Se existe o quê? Além do design inteligente, existe algum outro ponto de vista, alguma posição que para você pessoalmente faz sentido que a ciência acaba ocultando, escondendo ou desviando a informação correta? Eu acho que todas as questões que remetem à espiritualidade ou à existência de algo nesse universo que transcenda a matéria, energia e espaço. A ciência se tornou até materialista e qualquer coisa que vá além do natural é banida na ciência. E, basicamente, então, essas são as questões que envolvem as nossas origens. Então, eu não acho, por exemplo, que a ciência oculta que nós não fomos na Lua, tá? Eu não acho que a ciência oculta que a Terra é plana. A gente sabe que ela é bem redondinha. Então, as questões que não têm implicações filosóficas e teológicas profundas e que apontem para a espiritualidade, a ciência abafa. O resto, ela é clara e evidente. Eu não acho que há nenhuma teoria da conspiração em que a gente esconda dados científicos. A gente esconde o que a gente tem vergonha de admitir, que a gente falhou, errou feio. Agora, errar é humano. O problema é persistir no erro. A ciência está persistindo no erro. A gente tem que reconduzir a ciência para o seu bom e velho caminho. A ciência sempre conviveu com homens que criam em Deus. Ela foi criada por homens que criam em Deus. Ela sempre conviveu com a hipótese de Deus. A boa ciência foi feita com a hipótese de Deus, gente. Foi grandes homens que criam em Deus que criaram a ciência. E a gente... então, eu acho que é muito legal. Eu acho que vocês são espíritas, eu sou cristão, evangélico. É muito legal a gente perceber, né? Eu acho que todos que estão nos ouvindo, que existe algo além de matéria, energia e espaço. E que o que a gente precisa fazer, não é reconhecer isso. E reconhecer que a espiritualidade que temos, ela é fundamentada na razão, não é na emoção. Isso é muito legal. Acho que a sociedade só tem a ganhar com isso. E reconhecer a importância das percepções teológicas, de você ter um relacionamento com esse Deus. E que essa discussão teológica aconteça, claro, mas aconteça dentro de uma fundamentação científica sólida que todos temos. Olha, você não crê em doente, chupa-cabra, fada madrinha. Você crê num Deus, né? Todos nós 4 aqui cremos em Deus, não é? Cremos num Deus que se mostra. Eu falo que ele matou a cobra, mostrou o pau e a cobra morta. Ele fala, olha, os meus atributos estão aí para você ver. As marcas da ação de Deus são visíveis. A gente não precisa nem crer, a gente precisa saber que ele existe. Acho que matou aí, filho.
Acho que é agradecer, né? Me dispensa aí, Nicolas, senão a Polícia Federal vai me pegar lá. Só te agradecer, Marcos, só ratificando aqui, a gente estava conversando antes de começar o episódio, só ratificando a sua presença, né, a disponibilidade, a abertura, a tranquilidade que foi conversar com você está aqui com a gente hoje. Estou muito feliz, porque literalmente eu acho que é isso que a gente precisava em relação ao tema, ter informações fidedignas, bem embasadas, entendeu? Achei muito legal, só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo, Marcos. Nicolas e Estevão, Manuel, saiba que como cristão estou orando por vocês, que Deus nos faça enxergar a verdade, que a gente esteja reunidos no céu com Ele. Amém. Deus quiser. Deus quiser. Obrigado, Marcos. E fica o convite, a gente vai te perturbar mais vezes. Maravilha, Vamos perturbar. Bacana. Vocês foram show. Obrigado pela honestidade, pela transparência, pelas perguntas extremamente bem feitas, justas, equilibradas. Foi show. Adorei participar com vocês. Então, pode contar com a plataforma sempre que quiser também. Amém. Muito obrigado, viu, Nicolas? Nicolas, eu tenho um filho, chama Nicolas. Isso também. O meu também é Nicolas PH. Fechado. Valeu. Tá em casa. Um abraço. Obrigado. Com Deus. Tchau. Amém. Fique com Deus também. Fique com Deus.